Olá, juntos outra vez, para minha alegria, espero que para você também. Comprar imóvel é uma decisão muito séria na vida de todo mundo, para quem quer ter imóvel. Eu acho que a maioria das pessoas querem ter um imóvel para morar, outros compram para fazer negócio. Mas é uma decisão séria, porque é um bem que custa caro e geralmente é pago ao longo do tempo. Aqui em Goiás, o mercado imobiliário está muito aquecido. Isso parece que reflete-se também em outras capitais do país. O que está acontecendo? Tem muita gente interessada, tem muita gente querendo fazer negócio apenas para ter o imóvel, há facilidade de financiamento. O que está ocorrendo? Por que de repente começou-se a construir tanto em Goiânia? Assuntos deste nosso Pode Tudo. Apoio com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E para falar desta situação dos imóveis, a questão imobiliária, se é difícil, se não é, com o dólar alto, com o juro alto, como é que fica para comprar um imóvel? Está aqui alguém que entende do mercado imobiliário. É o Elison Bernardes, prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Cassim, é um prazer estar aqui, né, conhecendo seu maravilhoso estúdio aqui, já me apaixonei na chegada e vai ser muito bom conversar um pouco desse cenário aí que você já colocou com bastante propriedade, parecendo até que convive no mercado, então espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui e traga excelentes informações para o pessoal que está nos ouvindo aí. O Elison, ele é diretor, sócio-diretor da Portfólio Imóveis. O mercado aqui em Goiás, de repente, começou a produzir. De repente não, já faz isso, pelo menos nos últimos 5 anos, há uma profusão de lançamentos. Por quê? Goiânia, ela se diferencia das demais capitais brasileiras já tem um tempo, né? Começou a ser notada, nós temos uma proximidade com Brasília, com o Triângulo Mineiro, então é um espaço de PIB muito rico. Tem a questão do agronegócio. A questão, Goiânia começou a chamar a atenção de empresários, empreendedores, outros profissionais e investidores, até de fora do país, né? Goiânia está no centro do nosso Brasil e isso tudo aliado ao preço de metro quadrado bastante competitivo, assim, em relação às outras capitais, começou a ser notado Brasil afora e Goiânia realmente virou referência hoje em todos os quesitos assim, de investimento no mercado imobiliário e em todos os padrões, tanto na questão de Minha Casa Minha Vida, questão de médio padrão e mais ainda, com bastante ênfase, a questão do luxo, do alto padrão. Então as construtoras começaram a notar essa demanda, marcas internacionais assinando projetos, estou falando de Porsche, estou falando de Ferrari, marcas internacionais chegando no maior shopping Centro-Oeste, né, no Flamboyant, estou falando de Gucci, de Chanel. Então, a gente tem um contexto de crescimento que ninguém segura e que se diferencia das demais capitais. Você falou em metro quadrado, que aqui ainda está competitivo, comparado com que capital? Comparado com São Paulo, Brasília, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, assim, sempre teve um metro quadrado mais barato e ainda já teve alguns ajustes ao longo de 5, 10 anos para cá, mas ainda está muito competitivo e isso atrai não só a questão de empreendimentos, cotidianamente lançamentos, como você colocou, e o interesse de investidores ou pessoas que mesmo estão em busca do primeiro imóvel. Então, o preço de metro quadrado sendo atrativo atrai também pessoas de fora. E aí, mas esse contexto envolve outras coisas de Goiás, a questão da segurança, a questão de facilidade de investimento. Aí a gente já começa a entrar na questão política também, né? Porque o último governo do Caiado entregou para a sociedade também essa questão que facilita a migração, né, para Goiás. A gente fala em imóvel e tem uma situação interessante, é que assim, a pessoa começa na vida, eu falei no começo que é um investimento alto, né? Ninguém compra um imóvel de repente, né? Mesmo que tenha muito dinheiro, né?
geralmente é uma compra planejada. Ele pensa como comprar, verifica o mercado, ele compra o primeiro imóvel, daí quando ele se estabiliza um pouco na vida, ele já compra um outro imóvel e vem alguém e ocupa aquele. Quer dizer, é uma cadeia, né? E a pessoa, claro, e é ótimo que cada um vai progredindo na vida. Hoje, qual que é o padrão com o maior número de lançamentos? Médio padrão. Médio padrão. Médio padrão. 2 quartos? 2, 3 quartos, né? Setor, o miolo da cidade, que é o setor Bueno, Oeste, Jardim Goiás, Marista. E expandindo, porque esses bairros que eu citei, mais procurados, já praticamente está sem área. A construtora consegue ali fazer um remanejamento, um estudo, uma estratégia, e ainda consegue formar uma área, mas isso está cada vez mais raro. O plano diretor deu uma travada. Então, hoje, áreas como Alto da Glória, Leste Universitário, Jardim América, Parque Amazônia, são bairros que estão sendo buscados pelas construtoras também e automaticamente ganhando com valorização. Quem investiu há pouco tempo, ou mesmo se comprar na planta agora, com certeza vai ter um lucro aí por baixo, levando em conta 36, 40 meses para entrega. Um lucro por baixo, aí a gente tem esplanilado para conversar com o investidor de 37%. E é o processo como você colocou, ninguém sai de casa, como vai para um shopping e fala, não, hoje eu vou comprar um apartamento. Isso é um processo, né, que requer uma consultoria, um estudo, um planejamento familiar, mas também tem, além de ter a pessoa que vai comprar o primeiro imóvel, tem um investidor que já está no segundo, terceiro, formando a carteira, porque aí ele tem uma fonte de renda segura, digamos, né? Roosevelt até há um bom tempo atrás dizia que não tem nada mais seguro do que um imóvel, porque ninguém te rouba, não vai acontecer nada com aquele imóvel, não vai sair do lugar, enfim. Então você tem uma propriedade, você tem uma escritura, é um bem que vai permanecer, né, ao longo com a família. Uma dificuldade que o imóvel tem como bem é a falta de liquidez, né? Dependendo onde ele está situado e se a pessoa tiver uma necessidade urgente de fazer dinheiro, mesmo que ele tenha aquele imóvel legal há muito tempo, ele não consegue imediatamente, né? Tem esse detalhe, Cassim, só que as instituições financeiras, sempre de olho em fontes de negócio, criam o Home Equity, que é uma linha de financiamento. Então, por exemplo, você tem uma propriedade, está escriturada, matriculada, não tem ônus. Você amarra essa escritura numa instituição financeira e levanta um capital. Chama Home Equity, a operação é normal, quase todas as instituições financeiras operam com isso, inclusive tem muita demanda. É um juro um pouco acima do financiamento, né, se fosse um SFH, mas que resolve o problema ali de imediatismo, que realmente se você colocar um imóvel para ser vendido, pode ser que você não venda ele assim a toque de caixa. Tem um processo, tem uma avaliação, ele tem que estar com preço ajustado, porque o mercado também não faz mágica, né? O negócio imobiliário, um cliente hoje, que nós estamos entrando em 2025, inteligência artificial bombando. Então o cliente não sai para comprar desinformado, essa época acabou. Então, assim, para fazer uma venda, o preço tem que estar ajustado, e se o cliente realmente precisar de um dinheiro mais imediato, ele tem a saída hoje, que é o Home Equity. É bom negócio, ou pelo menos é um negócio legal, comprar um imóvel para alugar? É um bom negócio. Tem investidores, parceiros de carteira, que conseguem até 1% de locação, com locação. Mas assim, na média, um imóvel que você compra para locação, ele vai te dar aí um retorno de 0,5, mais ou menos. É para aquele cliente mais, assim, um investidor, né? Um investidor que não tem muito apetite, mais conservador, que assim, ele já não quer mais mexer com a poupança, ele quer ter a sensação de propriedade, a segurança do imóvel e a rentabilidade 0,6 ali atendendo. Ele aumenta essa carteira, mesmo que não dando muito rendimento. Porque é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Que no banco, no investimento financeiro, ou outras ações, outros tipos de investimento, você consegue mais que isso, né? CDB, talvez bem apurado, conforme for o volume do dinheiro, você consegue 1,2. Mas a alocação que dá 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, atende uma carteira grande hoje de investidores. É uma fonte de renda, né, secundária. Às vezes o cara é aposentado, ou às vezes um empresário que já está transferindo a empresa,
é um mercado muito procurado. Uma das dificuldades é locar e ter a segurança desse rendimento. Vamos tratar de 0,8% sobre o valor do imóvel. Há dificuldade de você encontrar também inquilinos que façam jus à confiança que você deposita nele, né, para entregar o seu bem. Porque se ele atrasa o aluguel, condomínio, a luz, o gás, IPTU, pronto, lá se foi qualquer perspectiva de rendimento, né? Isso, só que hoje, o que acontece? De olho nesse mercado imobiliário, eu vou dizer aqui, nem é uma opinião, isso é uma realidade, o mercado imobiliário é o maior gerador de riqueza do planeta. Então, esse nicho atrai, além de investidores, fintechs, empresas com inovações e tal. Uma das coisas que melhorou essa questão da locação são os seguros, ou empresas que eles fazem o seguro daquele locatário, e aí o proprietário não tem ônus ali, ele vai embutir o aluguel, nesse aluguel vai estar embutido o seguro. Então, não vai, assim, o contrato fica muito amarrado para minimizar os riscos para o proprietário. Hoje está bem mais, assim, digamos, um cenário mais tranquilo para quem faz a locação. O risco é você não ter uma agência, como a Portfólio Imóveis, que se jogar com a gente lá, a gente tem um time preparado para dar todas as orientações, suporte e acompanhar esses pagamentos. Porque ainda tem proprietários, infelizmente, que optam por fazer um contrato direto, e aí eu não vou generalizar, mas a chance dele ter um problema é grande. Tá. Qual que é o percentual hoje de uma negociação feita por intermédio de uma imobiliária? A nossa carteira, uma administração a média é 10%, se a gente for colocar o aluguel garantido, aí 15%. 15%. Do valor cobrado, acertado lá na locação, né? Tá. E a intermediação de venda, quanto que sai? O percentual? Tá. A intermediação de venda, aí é no Brasil inteiro. Aliás, tem 2 estados que são diferentes, Brasília e São Paulo, eles praticam 6%, mas Goiás e os demais estados, uma intermediação imobiliária de uma negociação é 5%. 5%. Aí a gente já está falando de participação de corretores e tal, né? Uhum. Você disse agora há pouco a respeito da falta de alguns setores da cidade que está sendo difícil encontrar área para começar a fazer uma construção. Correto. E tem o plano diretor, ele criou algumas regras, ele está em vigor já há 1 ano e meio, 2 anos, né? O novo plano diretor. Ele muda a cada 10 anos. Cada 10 anos ele tem que ser revisto. Né? E esse que está em vigor agora demorou mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos para fazer a primeira revisão, porque a Câmara demorou, o prefeito não tomava providência, quer dizer, uma bagunça. Ele estabeleceu algumas regras, estabelecendo eixos viários, nos quais pode ser construído determinado padrão de imóvel em termos de altura e áreas de construção. Isso ajudou? Em tese, pensando como a Goiânia está crescendo assim, não posso dizer desordenadamente, né? Não posso dizer isso, mas com a preocupação. Porque, você vê, o setor Bueno, acima da T63, já é um caos. Então, da T63 até a T10, é um miolo que, vez ou outra, ainda tem alguma autorização, e da T10 até o Moreirinha, digamos, aí falando, contando que o pessoal conhece bem Goiânia, hoje a área que ainda dá para explorar no Bueno. A gente pega a Ricardo Paranhos, do Marista ali, que foi por muitos anos uma luta para preservar a Ricardo, acabar liberando, depois fechou de novo o plano. Ali ao longo da Ricardo, deve ter 2 ou 3 projetos só aprovados, não aprova mais, só quando o outro plano mudar, né? Então a gente tem eixos na cidade, que às vezes foi benéfico, o plano zelar da cidade, e outros, às vezes, lugar que poderia até abrir alguma coisa. Só que sempre vai ser, Cassim, um jogo político. As construtoras, às vezes, com um lobby ali na Câmara tal, e os vereadores, nem sempre levando em conta o que é melhor para a cidade, né? Então, por isso que eu falei da preocupação. Mas, no contexto geral, é bacana porque Goiânia, comparando ainda com Belo Horizonte, com Porto Alegre, Curitiba, São Paulo,
tem muito para crescer. Muito para crescer. Sim, mas o problema é esse daí. Esse crescimento. A gente vê São Paulo agora. Vamos pegar um exemplo grande, né? São Paulo, que é a maior capital da América Latina, uma cidade que enlouqueceu, na verdade, ela é inadministrável hoje. Chove, inunda, alaga, não tem governador, não tem prefeito que consiga dar jeito, porque as pessoas vão amontoando casas uma em cima das outras, pavimentando tudo. Quer dizer, a água, quando cai, ela tem que ir para algum lugar. Não tem como, ela não evapora só porque caiu, evapora rapidamente. Não, ela vai para algum lugar e, geralmente, quando não consegue ir, ela fica na rua. Então, é um transtorno geral. A gente espera que os administradores, tanto do Estado como da Prefeitura, tenham bom senso que não tiveram no passado, para que a gente não chegue a um ponto desastroso como é São Paulo hoje. Ainda é uma cidade aprazível, gostosa, mas ela caminha para umas coisas ruins. Eu sempre digo, quando eu cheguei em 75, aqui a capital, não tinha alagamento em lugar nenhum. Aliás, tinha um pequeno ponto de alagamento que inundava o meio-fio, que era ali perto do Bosque dos Buritis, só. Não tinha mais nada. Depois, eu comecei a andar pela cidade, fazendo reportagem, e tinha casa caindo, e tinha córrego transbordando, e tinha gente sofrendo. Quer dizer, a gente espera que os planos segurem isso daí. O que a gente lamenta bastante, talvez você concorde com isso, é a questão de educação, né, Cassinha? A cidade cresceu, não vai parar, vai crescer mais. Não sei se é ruim, mas vai crescer mais. Só que, assim, a população poderia ajudar, né? A gente vê cada coisa nas ruas. É lógico que, assim, aí você fala, não, mas e a infraestrutura? O prefeito, falta? Claro. Mas a nossa participação deveria, enquanto cidadão do lugar, deveria ser mais efetiva na questão de preservar ambiente, cuidar do lixo, né? Eu acho que nessa questão a gente fica, como cidadão, a gente deixa muito a desejar para melhorar o nosso lugar. E eu penso que Goiânia pode crescer, talvez não na mesma velocidade de São Paulo, mas um ponto que me preocupa muito é a questão do transporte. Porque nós não vamos ter tão cedo, isso é o que eu penso, né? Nós não vamos ter tão cedo alguém com coragem suficiente para reunir um time para fazer metrô, por exemplo. Que aí a gente, né, que aí São Paulo já é um exemplo. Você citou várias coisas aí, mas essa questão de transporte, lá nós estamos falando de 12 milhões de habitantes hoje, só a cidade, não estou falando o entorno, e você anda. Ali tem uma vez ou outra algum problema que aí a chuva que causou e tal nas avenidas, mas a cidade flui, anda, tem metrô, as avenidas, né, você anda. E aqui em Goiânia a gente ainda não está tão grande e já vê casos que às vezes o trânsito trava ali, tem problema com chuva, nem se fala. E aí isso foge um pouquinho da questão do mercado imobiliário. E já volto a dizer, envolve o cidadão mesmo, que não está zelando de onde mora. Tá, mas a qualidade de vida na cidade, ela interfere no mercado imobiliário, porque ela interfere no custo do bem que a pessoa pretende adquirir, né? A cidade, ela se torna interessante ou não para alguém morar, para comprar um imóvel, para investir, dependendo da qualidade de vida que esta cidade oferece para o cidadão. Claro, muito bem lembrado. Você colocou bem demais. Porque, por exemplo, você pega uma casa, vamos ver aqui, um imóvel, pode ser um apartamento, não faz Salville. Vamos falar um apartamento aí, sei lá, 80 metros, 300 mil reais. Se nós pegarmos um apartamento de 80 metros no Marista, pertinho da Ricardo Paranhos, nós estamos falando de 800 a 1 milhão. Essa diferença é isso aí. O que eu tenho no Marista? Tem uma tudo. Distância de o quê? Menos de 8 quilômetros? Dá 8 quilômetros. Faz se der Marista, 10 quilômetros, teto. Só que no Marista, o que eu tenho? Tudo. Eu tenho clínica, eu ando seguro, eu tenho avenida, eu tenho pista de caminhada, eu tenho parque, eu tenho mercado, cartório, tudo. Tem tudo. Concessionária, né? Uma pista para andar domingo de bicicleta e tal. Pode fazer sua vida ali, é um lugar mais seguro, conforme for o horário você pode andar, se bem que Goiânia inteiro tá muito mais seguro, lógico, mas é uma reflexão natural de diferença de preço, quando você pega só essas duas regiões que eu coloquei, isso é verdade qualquer outro bairro que nós compararmos com um bairro centralizado ou desejado, que nós temos hoje, por exemplo, o Marista é o bairro mais desejado, aí depois já vem Bueno, Jardim Goiás, setor oeste, e por aí vai, a gente vai ter metro quadrado em Goiânia de 2 mil reais a 20 mil reais.
Dependendo do local. Exatamente. O estilo da construção, o que entrega, que aí é um portfólio de quesitos na escolha de quem vai sair para procurar imóvel. Elisson, o que pensa qual que é o estudo que faz uma construtora para lançar um imóvel? Demanda. Demanda. Ela vai fazer uma pesquisa, ela vai fazer um estudo de viabilidade, né, para ver se o que ela vai gastar ali vai trazer um lucro para ela na hora que for vender. Vai fazer uma pesquisa se vai ter comprador, né, a demanda ali na região, porque ela não pode fazer um espigão num lugar que o povo só quer casa, né? Ela não pode fazer um apartamento de 300 metros num lugar que só tem de 100 metros e o povo não tem renda para aquilo ou não tem uma promessa para aquela região. Então, é uma série de... E aí tem negociação com a área, né, com a prefeitura, questão de documento, alguns quesitos, o plano diretor favorece ou não, enfim, erguer ali verticalizar, né? É por aí. Uma coisa que tem acontecido nos últimos anos aqui em Goiânia são os condomínios horizontais de casas. Casas de padrão médio-alto, né? É uma tendência para Goiânia isso daí? Ou isso é uma tendência do Brasil? Mas por que Goiânia? Eu estou falando se é tendência em Goiânia, porque existem muitos condomínios horizontais aqui. Cassim, não é uma tendência, é uma realidade. Saiu agora, essa semana, o ID, é um instituto que faz os cálculos do mercado imobiliário, junto com a CEBIC, que é uma Câmara Brasileira de Construção Civil. Da indústria. Indústria da Construção Civil. Goiânia está no ranking, está em primeiro no ranking do médio alto padrão de procura de imóveis ou investimentos. Tanto a pessoa procurando quanto as construtoras enxergando o nicho e investindo. Você tem uma ideia? Em projeto nós devemos ter hoje uns 20 condomínios a serem lançados só lá na GO 020, que vai virar uma avenida, né? Vai ligar a Bela Vista ali, isso aí é questão de tempo. Então só naquele miolo ali a gente tem algo perto de 20 projetos a serem lançados, fora os que já tem, né? Então assim, é uma realidade hoje o alto padrão em Goiânia. Sim. Bela Vista, para quem não sabe, é uma rodovia, né, que sai de Goiânia e vai para Bela Vista, porque a gente tem gente em várias partes do Brasil acompanhando essa conversa nossa bem aqui. Bem lembrado. E é bom que as pessoas podem até, inclusive, falar, opa, Goiânia pode ser uma oportunidade de negócio. E aí, né? se ele tivesse ideia, ele pode ir direto lá na Portfólio Imóveis, que nós vamos dar todo o suporte que ele precisar. Bom, alguém que compra, depois você falou investimento aí que no final é lançado e demora um projeto para se concretizar, se transformar na obra pronta, uns 4 anos. É a média. A média, é. Mas você disse que nesse período ele conseguirá um lucro de 37% sobre o investimento. Se ele colocasse esse investimento numa aplicação qualquer, não daria a mesma coisa? Ou no imóvel há uma lucratividade superior em 37%? Como é que é? Todo investimento tem um risco. Sim. Ele teria opções. Poupança, CDB, o gerente... poupança é o pior investimento que pode ter. Ele teria, né? Mas eu estou dizendo porque ainda tem esse tipo de investidor, né? Um imóvel, comprar um imóvel em locação, comprar um imóvel e esperar a valorização, ações, ele teria N opções, né? Esse é porque é um estudo já de tempos que a gente tem, onde um lançamento ele vai entregar por baixo 37% para o investidor ao longo de 36, 40 e poucos meses, por baixo, porque a gente tem casos, e aí de vários incorporadores, inclusive, que atingiu 100%. Imagina. Aí eu estou dizendo, por quê? Porque o Goiânia tem esse mercado promissor e atraente. Porque a demanda, Cassinha, que faz esses ajustes aumentarem além do normal, comparando com outras capitais. Por isso que eu te coloquei no começo aqui para o pessoal entender, Goiânia está num patamar diferente hoje de outras capitais, enquanto um lugar para fazer investimento no mercado imobiliário. E nós temos outras cidades também. Nós temos Camboriú, em Santa Catarina, por exemplo, que está tendo agora o lançamento do Sena Tower, 157 andares, um surreal projeto, a maior torre do planeta. Quantos andares? 157. 157? Exatamente. E aí, lá, o menor apartamento na torre vai ser 300 metros. Nós estamos falando de 25 milhões.
Nós estamos falando de R$83 mil o metro quadrado. Isso na Orla? Na Orla, em Camboriú, isso na Orla ali. Então, assim, é um negócio que... E lá, essa torre, inclusive, o projeto é entregar com 7 a 8 anos, né? Então, eu coloquei Camboriú só para lembrar que também é uma região que tem, assim, um plus de valorização diferente. Tá parecido com Goiânia, outra capital. Por exemplo, João Pessoa. João Pessoa ficou estacionado no preço do metro quadrado abaixo de Goiânia, inclusive, só que começou a ser a cereja do bolo lá do Nordeste. Hoje tem investidores de fora do país investindo em João Pessoa, porque a cidade é muito parecida, inclusive, com Goiânia, questão de segurança, a cidade mais tranquila, aprazível, recebe bem, tem lugares bacanas para você visitar, várias praias, é extensa ali a orla. E é uma cidade que tem metro quadrado barato. Então, as praias estão atraindo investidores e outros projetos que ainda compensa investir para ter lucro, mesmo se for para depois, na hora que receber a obra, vender. Isso daí é interessante. Essa pergunta eu queria já te fazer lá, alguns instantes antes. Alguém compra, fala, vou só investir. Eu já tenho para morar, eu quero investir isso daqui. Ele compra, vai fazendo os pagamentos mensais, aqueles balões que são valores maiores a cada 6 meses, a cada 3 meses, depende do projeto, né? Depende da planilha da construtora. Ele vai fazendo isso daí. Quando está perto, é fácil vender assim? Ele não tem tanta dificuldade antes da obra concluir, se ele não quiser ficar com aquilo? Aí no caso... É uma operação que não é difícil vender, você me perguntou sobre isso, mas eu vou tecer alguns comentários sobre essa questão. Que é o seguinte, seria um ágio, o cara compra ali, faz o investimento, faz uma aposta, digamos. E o investimento vai sendo construído. No final, ele vai ter 3 opções. Ele vai morar, vai montar e alugar ou vender. A hora que ele decidir isso, ali ele vai ter essas 3 opções e conforme for o sucesso daquela obra, o desejo pelo empreendimento, como que foi ali a entrega daquele projeto, conforme for a construtora que está envolvida, algumas nuances vão ou dar mais lucro para ele ou equilibrar o investimento. Ele não vai perder. Isso é certo, porque teve a valorização ao longo da construção. Agora, se ele vender, tipo ali, comprou com 1 ano e vai entregar com 4, ele não vai ganhar dinheiro. Ali talvez ele empata. Mas já aconteceu da pessoa ganhar dinheiro, que até muitos colegas meus investidores que às vezes falam, vou fazer um upgrade. Só fazer um upgrade. Tipo assim, o cara comprou deu 50 mil de entrada, pagou 10 parcelas de 1.060. Anuncia o ágio, o produto foi tão bem vendido, vendeu no dia tudo, como foi a recente, agora o último lançamento da CMO, do lado do Flamboyant ali, vendeu tudo no sábado. 100% da obra vendeu. Então, esse tipo de produto, quando o investidor compra, é mais fácil mesmo, sem acabar a obra, ele vender e ganhar dinheiro. Bom, mas queira ou não, essas pessoas que compraram ou pelo local, se interessaram para morar lá, ou Sim. Então entende muito do mercado imobiliário, né? Porque não é uma aventura que alguém possa entrar. As pessoas que compram e fazem investimento são pessoas que conhecem, né? Eu só estou fazendo essa pergunta para ficar um alerta, né? A pessoa tem que entender disso daí se pretende entrar como investidor. É importante entender. Ou, no mínimo... Ter uma assessoria. Ter uma assessoria, uma consultoria, né? Então, ele ter alguém que conhece, que sabe o que está falando, que tem a conexão ali com os incorporadores, que é o caso, por exemplo, de imobiliária. Nós estamos falando aqui, eu sou da Portfólio, é um dos players de Goiânia, que a gente está com 2 lojas, vai abrir a terceira daqui uns dias, então a gente é um ponto em Goiânia de apoio para esse tipo de investidor, ou primeiro imóvel que seja, ou famílias que buscam, né, imóveis. Mas é importante, porque senão você pode, às vezes, fazer um investimento que, às vezes, não vai dar ali o que você estava esperando. Então, com assessoria, com certeza, você vai fazer um negócio muito mais certeiro, né? Digamos. Hoje tem... Você falou aqui do número de loteamentos horizontais, né, de condomínios horizontais, que Goiânia se tornou algo... diferente do Brasil, né? A quantidade que já tem
pronta, habitada, a quantidade que está sendo construída ainda e as que serão lançadas. Eu sempre pensei que uma cidade, qualquer uma, em Goiânia, porque eu moro aqui, eu acho que as cidades não poderiam ser assim, infinitas, elas crescendo infinitamente. Elas precisariam ter áreas verdes, ter áreas rurais, e parece que nós estamos perdendo tudo isso, né? Não acaba, em determinado momento, perdendo a atratividade por conta disso? Olha, Goiânia, na verdade, é uma referência nisso também. Nós estamos, assim, a gente disputa, vez ou outra, com Curitiba, entre a segunda, primeira, de cidade mais verde do Brasil. Então, a gente tem muitos bosques, tem parques, aí isso é um detalhe importante a gente ter também, aí a gente volta na política, não tem jeito, né? Porque faz parte, esses gestores, eles têm que ter um alerta, uma atenção e bons apoios, bons secretários na questão do ambiente. Goiânia preserva muito verde, Curitiba também. São Paulo, vou dizer, cara, também tem ali o Ibirapuera, tem o Parque do Povo, não, mas ainda tem. Também os parques. Ainda tem um cinturão verde interessante ali. É lógico que é uma ilha de cimento e tal, mas, cara, eu acho que esse é uma questão que os gestores ainda conseguem preservar. Talvez não na quantidade que desejada, mas Goiânia, nesse aspecto, a gente ainda está bem, na questão do verde conurbano ali com cimento. A moradia, ninguém compra também para morar 2 dias, né? Ele compra porque ele faz um alto investimento, ele pensa em morar, ele faz assim, vou fincar raízes aqui. E, às vezes, pelas condições que a cidade oferece, ele tem que cair fora logo, né? Porque é ruim, ele não sabia, não percebia que aquilo poderia se transformar naquilo lá, né? Então, a vida dele pode se transformar até numa coisa que ele não agradável, né? Ele pensava em morar num lugar aprazível e, de repente, um local desse começou a ser ocupado por outros tipos de construções que desvalorizam aquilo que ele investiu, né? Aí nesse aspecto, Goiânia, assim, praticamente não tem área aí para dar prejuízo para algum investidor. Porque nós temos áreas bem definidas de desejo. Setor Marista, Bueno, Oeste, Jardim Goiás, falamos, Alto da Glória, os condomínios, esse cinturão ali do Flamboyana e tal. A área central é uma área, assim, que deveria ter uma atenção e trazer de volta um potencial de lucratividade ou então de atratividade para a moradia mesmo, né? Ela tá realmente abandonada. Tem ali um projeto ou outro de centraliza. Tem há décadas um projeto de fazer aquilo que seria de uma revitalização do centro de Goiânia, não virou nada até agora. Né? Porque aí, igual eu te falei há pouco tempo, agora, conversando aqui, a gente falando, né? Tem que ter um gestor que tenha coragem de abraçar um projeto ousado e ter gente que ajuda, que também ninguém faz nada sozinho. Eu quero até citar aqui, eu acho que vale a pena, uma incorporadora, grande parceira nossa, a Sim Engenharia, lá do Silas, do Paulo Silas, que fez uma obra que chama Catedral, ali pertinho da Catedral mesmo. Ou seja, trouxe uma torre nova para um lugar que ninguém quer, teoricamente, ninguém quer ir. Então, a área central ali, isso acaba atraindo, está indo bem lá, está vendendo tudo. Isso pode ter uma força de atrair outros, né, investimentos dos incorporadores, porque a sociedade também tem que estar junto, não é só cobrar ou se eximir da responsabilidade de ajudar, né, a melhorar o lugar que mora. Bom, a gente espera que as pessoas que acompanharam essa nossa conversa possam tomar decisões boas na hora de fazer um investimento, que geralmente é investimento alto, comprar um imóvel, porque é um bem que permanece, pelo menos por um longo tempo, com cada pessoa. Foi um prazer conversar com você, agradeço ter aceitado o convite, Elison Bernardes, para explicar um pouco sobre esse mercado imobiliário, que é um mercado em crescimento aqui em Goiás. Cassinho, o prazer foi meu, é muito bom, assim, eu costumo falar que eu nem trabalho, eu me divirto, então falar do mercado imobiliário é sempre um prazer, né? Trocar ideia, a gente está num constante aprendizado e também vai ser um prazer receber alguém que queira aí acompanhar o trabalho da gente na Portfólio Imóveis e para também continuar falando desse mercado maravilhoso. Um abraço, obrigado. Fica aí a dica
para você ter sempre um consultor na hora de fazer um investimento como a compra de um imóvel. A gente espera que tenha sido útil para você essa nossa conversa aqui com o Elison Bernardes, que é sócio-diretor da Portfólio Imóveis. Por favor, compartilhe esse programa, comente, né? E isso daí ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo que são interessantes, assim como esse, tá? Até o nosso próximo encontro no Pode Tudo. Apoios com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.